é realmente dar coragem aos cidadãos para se organizarem fora das instituições, fora dos partidos, porque eu parto do pressuposto que não vai haver a curto prazo nenhuma reforma do sistema político criado, motivado, mobilizado pelos partidos, por isso simplesmente não vai. Portanto, nós estamos aqui com modelos que são importantes e que estão testados e é ótimo, estamos todos de acordo acerca do modo como dar mais poder aos eleitores. Mas o problema é esse, é como é que esse poder se vai reduzir social e politicamente. E precisa de alguma organização. Ou seja, as mobilizações de massa de rua, que eu penso que vão ser fundamentais para dar energia à nossa democracia, têm que ter depois algum seguimento institucional. Eles têm que ter uma forma, nós estamos a assistir a isso que está a acontecer neste momento no Egito, por exemplo, as massas vão e os jovens vão para a rua, mas se não houver algumas organizações que possam dar continuidade às suas lutas, às suas reivindicações, que peçam audições, que vão às várias instituições nacionais ou até internacionais, são os partidos que estão no terreno que se vão apropriar dela. Os dois exemplos. Na Argentina, em 2001, a grande slogan do movimento popular é que se vayam todos, que se vão todos políticos. Da classe política do tudo. Nenhum se foi. Ficaram todos e nem sequer foi possível criar um partido novo. Foi o peronismo que acabou por ser o partido que ainda hoje está no poder. Portanto, eu acho que nós temos que enfrentar a nossa própria responsabilidade, não é só propor alterações dos partidos, é organizar por fora deles. Porque penso que por dentro vai ser muito difícil. E aqui vem o problema da Constituição. E, obviamente, estamos aqui com o professor Jorge Miranda, uma pessoa que tanto trabalhou para estas Constituições e para a sua qualidade, mas temos um grande problema, que é exatamente a desconstitucionalização da vida portuguesa. Realmente nós estamos a viver numa sociedade que é uma sociedade de cidadãos precários. Porque quando sermos trabalhadores precários, estamos a ser cidadão precário. E todo trabalhador precário é um cidadão precário. Como é que ele vai motivar-se para organizar-se se está com medo, ou se está com fome, ou se tem 2 empregos, ou se está cansado, ou se passa a vida na net à procura das últimas ofertas de emprego? Como é que ele pode ir para uma reunião para o ativismo político? Quais são a democracia precisa de condições de democracia. E o que nós estamos a assistir é a corrosão das condições do exercício democrático. As pessoas, pura e simplesmente, nós sabemos que a opressão, a miséria ou a fome não criam condições de democracia. As pessoas ficam tão dominadas pela necessidade de sobrevivência que realmente não são capazes, não têm energia. Eu vivi todo o meu trabalho de campo, nesta área da democracia participativa, revela. Os estudos que eu vi nos anos 90 e já agora mais tarde no Belo Horizonte e no Porto Alegre mostra que os povos, os mais miseráveis, esses não participam das reuniões porque não têm sequer tempo para ir lá, não têm energia, comeram uma vez, talvez, por dia, não comeram 2 vezes por dia, pelo menos não comeram uma comida quente. Estão sem força e têm os filhos em casa. Como é que eles vão argumentar o trabalho político? Quer dizer, nós não podemos discutir, em teoria, as condições da democracia. O grande problema da democracia que temos é que ela não discute as condições do seu exercício. E se nós retirarmos aos cidadãos as condições do exercício, estamos a dizer, vocês têm que ser democratas e autónomos, mas estamos a retirar todas as condições de ser autónomos. Tem que ser por fora dos partidos. Que o momento inicial, reinaugural da nossa democracia, da nova democracia que vamos constituir, tem que ser. O momento inaugural tem que ser por aí. Porque realmente, neste momento, não vejo que tenhamos essas condições. Porque realmente nós estamos com essa violação da Constituição. Criou-se uma cultura política autoritária, de facto, a gente pode vir com as melhores ideias, mas elas depois não existem. Por exemplo, disse que é realmente ilegal o financiamento das empresas. Todos nós sabemos que elas financiam os partidos. Porquê é que elas o financiam? Exatamente como disse o Sr. Jorge Miranda, é o trabalho que tenho feito sobre o sistema judiciário. O Estado está muito preparado para punir as ilegalidades dos fracos, dos vulneráveis, daqueles que cometem uma ilegalidade nos recibos verdes ou no rendimento mínimo de inserção, mas não está preparado para combater as ilegalidades dos poderosos, como sejam os contratos submarinos, que há líderes políticos que não estão presos.
Não temos realmente o sistema judiciário neste momento em condições de ser democratizado. Ele tem que ser democratizado, porque eu trabalho muito perto do sistema e há muito boa vontade, mas não tem havido vontade política. E realmente, no caso, como certamente viram, o caso da Troika, no caso da Justiça, é notável. Não é? A Troika não faz uma única proposta nova ou um diagnóstico novo sobre a Justiça. É o diagnóstico que nós temos feito. São as propostas que nós temos feito. Só que não tem havido vontade política para levar. Será que é agora uma imposição externa que nos vai levar a isso? Bem, esta é uma questão que eu vejo que nós estamos num ponto em que temos que tomar as coisas na mão, aqueles que nós pudermos e solidarizarmos com aqueles que já não podem. Porque há muita gente em Portugal que está silenciosamente degradado na sua vida e não é capaz de já sequer se mobilizar. Nós estamos com as maiorias silenciosas dominadas, não são as maiorias poderosas que são silenciosas. São algumas que são muito sem poder neste momento. Portanto, o que é que nós precisamos? No fundo, é realmente uma nova cultura política que, a meu entender, tem que receber energia a partir da dinâmica da sociedade civil. Eu, por exemplo, só para vos dar, o João Miranda contou alguns casos e eu podia contar outros casos. Por exemplo, nós, nos anos 90, tivemos em Coimbra, eu até construí ajudei a construir uma associação chamada Associação Pro Luta, com os direitos da cidade. Lutámos, é um desafio, lutámos na luta contra a consideração que se lembra de Sozelas. Andámos aí na rua, sempre vilipendiados, de facto, fui publicamente insultado pelo atual Primeiro-Ministro, na altura era Ministro do Ambiente, como alguns se podem lembrar. Mas o meu trabalho, o trabalho da minha associação foi priorizado pelo governo local, socialista naquele caso, mas podia ser do PSD, não interessa. O que é que eles diziam? Quem anda a lutar pela democracia participativa tem o poder público, que eu quero é ser eleito Presidente da Câmara. Portanto, tentaram destruir a nossa luta, dizendo que a gente queria a democracia representativa, quando não era, ninguém estava ali, eu não era candidato, nem ninguém era mais candidato. Portanto, eu penso que nós precisamos neste momento de realmente de duas coisas, a meu entender. Eu acho que nós temos que mudar o nosso sistema educativo. Não é por acaso que realmente o 25 de Abril é o grande silêncio da nossa educação. Nós não temos hoje uma pedagogia do que foi o 25 de Abril. E penso que essa pedagogia é mais necessária do que nunca. E a cultura política tem que ser energizada através dessa energia, dessa revolução que a gente continua a ver nos livros, muito mais lá fora do que cá dentro, que foi realmente o ato inaugural da terceira onda da democracia, da democratização do mundo. Foi o ato inaugural, foi a primeira e talvez a mais bem sucedida em termos de, digamos, de ruptura com, digamos, com a ausência de violência. Vejam uma coisa, só para vos dar um exemplo e depois todos certamente leram um artigo, ouviram um artigo sobre um sociólogo norte-americano, Robert Fishman, no New York Times, dizendo que não era necessário de maneira nenhuma o resgate de Portugal. Certamente leram, foi entrevistado no Expresso, é um amigo meu há muitos anos, vem muitas vezes aqui, trabalha exatamente sobre Portugal e sobre a Espanha. O que é que diz o Robert Fishman nos seus trabalhos? É que realmente, ao contrário da Espanha, nós mantivemos na sociedade portuguesa, por isso é que é curioso, é que a gente tem duas imagens por vezes contraditórias. Por um lado, a ideia dos cidadãos não querem participar em nada. Por outro lado, nós temos uma sociedade que se organiza para a solidariedade como poucas. Eu acho que isso é que nós devíamos saber. Sabem que Portugal é o país da Europa onde, com mais incidência, os pais pagam a primeira prestação do novo apartamento dos filhos. Nenhuma outra sociedade na Europa tem esta solidariedade intergeracional. Sabem que nós temos nos nossos hospitais entre 5 e 10 mil pessoas que visitam as pessoas, os doentes, nos hospitais aos fins de semana. Ainda hoje, enquanto a Alemanha tem que ter um serviço especial para visitar os doentes, porque ninguém visita doente nenhum. Ou seja, a sociedade portuguesa tem formas de solidariedade. Nós estamos a assistir, por exemplo, outra coisa que é uma emergência, foi um ato extremamente errado da nossa integração na União Europeia, foi não acautelarmos nem a nossa pesca, nem a nossa agricultura familiar. Porque a agricultura familiar era o embrião de uma agricultura até orgânica ou ecológica, que hoje é o grande nicho da Europa. Pois bem, vão, são aqui quase todos de Lisboa, mas vão para o interior do país e vejam
como muitas terras de pousio estão a começar outra vez a serem agricultadas. Ou seja, os nossos trabalhadores numa situação de crise, aqueles que ainda têm laços no campo, ficaram com as suas corelas, estão ainda, neste momento, a tentar o quê? Lutar contra a fome. Porque é no campo que ainda se pode lutar contra a fome e ter alguma cultura. Portanto, a sociedade portuguesa organiza-se bem socialmente, organiza-se mal politicamente. Isto onde é que vem? A cultura autoritária de 48 anos de ditadura. Nós fomos mais treinados na autoajuda da sociedade do que para reivindicar. E se agora começarmos com só a engenharia de partidos, que eu penso que é importante, como eu disse, e concordo inteiramente com o professor Jorge Miranda, talvez eu vá um bocadinho mais à frente para uma outra coisa, mas na base estamos ambos com essa necessidade de mudar o sistema político. Neste momento, o ato inaugural dessa mudança tem que vir. Por dentro não virá, esqueçam.